tempo normal dele, tipo, 30 horas de escola. Vai sair da gravação. Senhores professores e Sabe demais disso. componentes da mesa, Pai, todo te o amo. público presente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostaria de iniciar meu discurso com uma frase do grande historiador francês Fernand Braudel. Começa arrasando. Vai ser, O vai historiador ser só nunca o... se evade do tempo da história. Você O do tamanho tempo do Mediterrâneo, adere esse... ao seu pensamento como a terra à pá do jardineiro. Talvez um dos assuntos mais O Bruno complexos ser nazista. e ao mesmo tempo um dos mais incríveis para todos os que trabalham com história seja o tempo. Não quero me alongar aqui sobre discussões teóricas a respeito do que é o tempo. Antes disso, quero falar de algo que é mais significativo, nosso próprio tempo. Ou melhor dizendo, o tempo que dividi e continuo dividindo com meus colegas e professores aqui presentes. Afinal, aconteceu tanta coisa nos últimos 3 anos que, pensando aqui comigo, parece coisa demais para caber em um período de tempo tão curto. Peço desculpas desde já se estou sendo subjetivo demais, mas infelizmente é muito difícil evitar. Espero conseguir falar pelo menos um pouco de tudo o que essa sala e esse curso significaram para nós. Vou dividir essa fala em 2 momentos, 2 aspectos do tempo. Primeiro o passado, depois um vislumbre do futuro. Em primeiro lugar, gosto de falar que fazer história foi o maior e mais feliz acaso da minha vida. Não era para eu estar aqui. Prestei vestibular inicialmente para jornalismo. No meio do caminho mudei de ideia, talvez para seguir um conselho de minha mãe, que como toda mãe tem um olho no futuro, e sempre disse que eu daria um bom professor de história. Sei muito bem que não foi o único a mudar de ideia, de repente. Muitos companheiros meus flertaram com outras áreas, atuaram em áreas bem diversas antes de chegar aqui, algo típico do pessoal de humanos. Tínhamos, quando chegamos aqui, histórias de vida muitas vezes completamente diferentes, origens completamente diferentes. Só para citar algumas cidades que mandaram representantes para essa sala: Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Lagoinha, Liberdade, Minas Gerais, está lá no fundo, Porto Alegre, Fortaleza e Belém do Pará. Classes sociais diversas, idades diversas, religiões diversas: católico, batista, ateu, espírito, budista, umbandista. Me digam, como isso poderia ter dado certo? Uma coxa de retalhos, uma sala híbrida, para citar Nestor Canclini. E por mais improvável que pudesse ser, uma turma desde o início destinada a ser pequena, com o medo terrível de ser a última das turmas, deu certo. E fomos dobrando cada obstáculo, cada pedra no caminho, cada preconceito, cada texto difícil, cada aula sábado de manhã, para nos tornarmos não só profissionais melhores, mas também pessoas melhores. Estou certo de que ainda faltam coisas a superar nisso que eu falei, mas sabemos que tudo nesse mundo muda, que a própria história, que é um processo social de mudança, e a própria história, que é um processo social de mudança. Aliás, o primeiro a usar essa frase conosco foi o professor que escolhemos como nome de nossa turma, o professor Ciro de Barros Rezende Filho. Tenho certeza que cada um de vocês tem uma história para contar sobre ele, seja boa ou ruim. Alguém que partiu de repente demais, sem deixar recado, como outros professores do nosso departamento ao longo desses 3 anos. Pessoas que marcaram profundamente nossa memória. A memória, como afirma Carlos Sequeira Lemos, é uma das pontes que estabelecemos entre passado e presente. Para mim, ela preserva aquele pedacinho de passado que eu preciso carregar para o futuro. E lembrar do tempo que nós passamos no Ciro imediatamente me remete a um tempo bastante específico, que foi a viagem para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Foi simplesmente a primeira viagem que eu fiz sozinho. Eu tinha 17 anos. Isso soa um pouco ridículo agora, mas eu tive de levar uma autorização por escrito dos meus pais, por ser de menor, para a minha primeira viagem para a faculdade. Claro que me zoaram. Dos veteranos aos colegas de sala, inclusive o professor Ciro, que não perdia uma oportunidade de me zoar. Conheci diversas coisas que queria conhecer e algumas que não queria. Onde você estiver, aquele abraço da turma de 2014. Depois do Rio, teve Petrópolis, Ouro Preto e Santos. Além das viagens para São Paulo, para a cidade da região, uma turma de momentos de aprendizagem, estudo, pesquisa e, por último, mas não menos importante, a medalha. Ver o pijama com a marca antiga de Getúlio Vargas. Descobri que o Alberto, qual estava, o Alberto Veloso, o primeiro, descer e subir as centenárias laderas
além de ser um grande tive a oportunidade de trabalhar com alguns de vocês em projetos de extensão, estágio internos e nos mais diversos eventos. Então, como mais recente sobre os 50 anos do golpe militar que muito marcou. Nossas sinceras desculpas se em algum momento falhamos, faltamos às aulas e faltamos ao compromisso de professor. Mas não, aliás, compromisso de aluno. Mas desde já queremos agradecer por tudo, simplesmente tudo. Agora eu quero dirigir aos meus colegas a segunda parte desse texto, sobre o futuro. A única certeza que nós temos é que não sabemos exatamente como será essa frente. Nossa rotina sofrerá uma mudança drástica. Como ficarão nossas vidas atrás da conversa? Nossas vidas do agora? Como ficarão nossas conversas sobre os filhos bizarros da parte do caminho? Como sobreviveremos a não olhar todos os dias para a lua da nossa comunidade? Ou não passarmos pelo corredor, ou não passar pelo corredor pelo qual passamos quase todos os dias nos últimos 3 anos? Será que recuperaremos a pasta de música que o Fernando deixou em preto? As incertezas são tantas que tendem a nos desanimar. Mas eu nos exorto, animai-vos, levantem a cabeça. Quero ler para vocês uma frase de um economista Thomas Piketty. No longo prazo, a força que de fato impulsiona o aumento da igualdade e a difusão do conhecimento e a disseminação da educação de qualidade. Sei que muitos de vocês não pensam em ser professores agora, mas vocês não podem ignorar o que já aprenderam. Não podem ignorar as discussões que tivemos sobre educação. Será algo que sempre permeará na cabeça de vocês ao ler uma notícia ou ouvir alguma história sobre esse assunto. Aqueles que desde já querem ser professores, eu peço, enquanto a revolução não vem, sejamos nós a revolução. A revolução diária de todos os dias fazer o melhor independente da situação. De nos reinventarmos todos os dias. De perceber que o que estamos fazendo na sala de aula é algo absolutamente subversivo, pois vai de encontro aos preconceitos da sociedade, aos problemas sociais e ajuda na promoção da igualdade. Sejam os grandes profissionais que eu sei que vocês já são. E ao menos tentem, mas tentem de verdade mudar o mundo à sua volta. Quero terminar esse discurso com um pedido, uma promessa, na verdade. Promessa que toma a forma de versos na obra do grande comediante Roberto Gomes Bolanhos, filho do Chaves, que nos deixou no final do